Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Semana da Aprovação na OAB. Eu sou Lízia Medina, eu ajudo os alunos a serem aprovados no exame de ordem. Hoje eu estou aqui para dar os meus 200% para ensinar para você o passo a passo para poder estudar certo para a prova da OAB. Assim como eu fiz com o Bruno. Quero te mostrar que o Bruno tinha muita dificuldade em conciliar o tempo com os estudos para a OAB, porque o Bruno tem família, trabalha o dia todo, tem filhas pequenas, e aí ele tinha essa grande dificuldade de organização. Ele seguiu o meu método e passou com 54 pontos. Olha que notão! Eu sou o Bruno Alves, moro em Governador Valadares, Minas Gerais. Sou casado, tenho 2 filhas, trabalho, muita correria. A minha maior dificuldade sempre era conciliar o tempo, saber o que estudar para a prova, como estudar. A prova da OAB é uma prova difícil, não mede só o conteúdo, é uma prova que você precisa ter um controle emocional muito grande, você precisa ter uma técnica, um direcionamento, um objetivo, um foco. Então ela já foi dando algumas orientações que eu precisava melhorar e como estudar e o que estudar para a prova. Eu consegui ter a aprovação da primeira fase e fiz 54 pontos. Fiquei muito feliz. Temos a história da Betânia. A Betânia me procurou depois de ter sido reprovada por 7 vezes e já estava até mesmo com uma vontade de desistir. Ela chegou a dizer para mim: Liz, eu estou com vontade de desistir. E aí foi que ela aprendeu a estudar certo, aplicando o meu método que eu ensinei para ela exatamente, e ela conseguiu ser aprovada no exame de ordem. Foi uma alegria tremenda. A Betânia foi o orgulho da família dela. Foi tanta alegria que a família fez a festa da aprovação com direito a bolo e tudo. Essa foi a 7ª vez que eu prestei o exame. Eu já havia feito outras vezes e eu não conseguia aprovação. E eu achava que eu precisava mudar a estratégia. Foi quando eu conheci a Lízia, aprendi o caminho das pedras, cheguei na Lízia e falei que eu não queria mais, e ela me disse que desistir não era uma opção. E foi assim que eu consegui a aprovação no último exame, que foi agora o 23º exame. Eu consegui passar e eu devo a ela essa minha aprovação. Sem ela eu não conseguiria ter obtido os 40 pontos para estar na segunda fase. E ainda eu quero destacar com você a história incrível da Michele. A Michele, ela se graduou em Direito e não fez a prova imediatamente. E aí ela ficou alguns anos sem estudar, totalmente parada, e ficou adiando, procrastinando a execução da prova da OAB. E foi aí que ela me procurou, aplicou o meu método, ela não tinha feito a prova e passou de primeira no exame de ordem. Oi gente, meu nome é Michele, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ampliou a minha visão com relação à forma de estudar, como estudar. Eu não poderia ter tido um resultado melhor do que ser aprovada no exame de ordem, no meu primeiro exame de ordem. Foi incrível. Hoje a Michele é uma grande corretora, atua na advocacia imobiliária e eu fico muito feliz de ver a história de pessoas como a do Bruno, que hoje é advogado na área do direito empresarial, da Betânia, que milita com o direito do trabalho, e da Michele, que é advogada na área do direito imobiliário. Tá vendo essa história que eu acabei de mostrar deles? Eles seguiram o método e mesmo sem tempo para estudar, passaram na OAB. Não só eles, mas eu ajudei dezenas de alunos a realizar o sonho de conquistar a carteira da OAB. E acredite, mesmo que você ainda nunca tenha feito a prova da OAB, ou se você já foi reprovado uma ou algumas vezes e até mesmo sentiu aquela vontade de desistir, se você usar o passo a passo que eu vou te mostrar durante essa semana da aprovação na OAB, como funcionou para essas pessoas, também vai funcionar para você. Então fica comigo, caneta e papel em mãos, que você vai aprender muito hoje. Mas antes de eu te mostrar esse passo a passo, deixa eu te explicar rapidamente como foi que eu cheguei nele. Porque eu sou um pouco como você. Eu queria muito passar na OAB. Eu queria muito ter a minha carteira para ser contratada no escritório de advocacia no qual eu era estagiária na época. Eu estagiava na área de direito do trabalho e o meu chefe falou comigo: se você passar, você vai ser contratada nesse escritório. E aí eu só queria isso, eu só queria ter a minha carteira em mãos,
ser contratada no escritório de advocacia e também ser o orgulho da minha família. Graças a Deus, com muita estratégia, eu consegui ser aprovada em dezembro, ainda antes do meu baile de formatura. Eu passei de primeira na OAB. E aí, como prometido, eu fui contratada como a primeira advogada daquele escritório de advocacia e eu ficava ali trabalhando, muito satisfeita, mas sempre com aquela vontade da docência, sempre com vontade de ensinar e com uma questão que me incomodava bastante, que era por que alguns alunos da minha turma da graduação em Direito, que eram excelentes alunos e inclusive tiravam as melhores notas na faculdade, não haviam sido aprovados. Eu ficava com aquela questão na minha cabeça. Bom, sempre gostei muito de ensinar de direito constitucional, inclusive na faculdade eu fui monitora do Marcelo Novelino, que hoje é um grande jurista na área de direito constitucional, e eu resolvi dedicar todo o meu foco da minha carreira profissional na docência. E foi aí que eu fiz uma pós-graduação em Direito Público, comecei a ministrar aulas em cursos preparatórios para concursos e para o exame de ordem, desde o início da minha trajetória profissional. Há mais de 12 anos eu atuo ajudando os alunos a serem aprovados. Eu fiz mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui para Buenos Aires e fiz um módulo de extensão universitária, foi uma experiência incrível. Fui até aluna do Zaffaroni por lá, foi incrível. E atuei durante esses 12 anos de docência nas mais importantes instituições de ensino do país, a exemplo da Estácio e da PUC Minas. Aliás, vou colocar umas fotos aqui para vocês. Esses são os meus alunos da Estácio, foto como professora homenageada. Esses são os meus alunos visitando a instituição da OAB aqui em Juiz de Fora. Eu sou mineira, alunos da pós-graduação da PUC Minas, que eu amo lecionar, né? Trabalhava com direito administrativo e direito constitucional. Eu também atuei no CERS. Olha que incrível essa foto minha com a galera do CERS. Fui coaching e mentora de estudos para o exame de ordem para concursos públicos no CERS, certamente você conhece, e palestrei por diversos locais do país. Foi uma carreira incrível. Foi não, né? Está sendo. Um fato muito importante que quando eu estava ministrando Direito Administrativo no 10º período da graduação em Direito, teve um fato que foi muito marcante para eu desenvolver um método específico. Por quê? A maioria dos alunos da minha turma estava ministrando Direito Administrativo no 10º período e a maioria desses alunos reprovaram. Por quê? E aí eu ficava pensando, como pode alunos que tinham as melhores notas da turma foram reprovados no exame de ordem? Foi aí que eu entendi que a faculdade de Direito, ela não prepara o aluno para passar. Se até aqueles que tinham as melhores notas não conseguiram os 40 pontos necessários na prova da OAB, e aí eu percebi que, de fato, a faculdade, ela é falha. Então, a culpa não era dos alunos, era a falta de método, de metodologia. Não era uma questão de quem tinha mais tempo ou menos tempo para estudar. Não era uma questão de alunos mais inteligentes, até porque os mais inteligentes reprovaram. Os mais inteligentes e que tiravam as maiores notas reprovaram. Eu percebi que faltava, sim, para esses alunos uma estratégia para poder fazer os 40 pontos. Assim como eu tive quando eu fui aprovada. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para poder ajudá-los. E foi aí que eu resolvi mapear o que eu fiz de certo na época que eu fiz a prova. Anotei, mapeei ponto a ponto tudo aquilo que eu fiz de correto e também comecei a mapear os erros que esses alunos que foram reprovados cometeram. Comecei a entrevistá-los, investigar exatamente e entender quais eram os erros cometidos e verifiquei que esses erros acabavam atrapalhando ainda mais na concentração dos estudos, gerando ansiedade, frustração, depressão e até vontade de desistir. O erro de estudar, o erro ao estudar pode estar atrapalhando você também a passar no exame de ordem. Pode ser que tenha acontecido isso com você também. E foi ali que eu extraí que alguém para passar na prova da OAB, ela deve entender que ela precisa de um método que te prepara passo a passo.
Isso é muito mais eficiente do que a faculdade ou até mesmo do que cursinhos. E é isso que eu estou te ensinando aqui hoje, é o que eu vou te ensinar ao longo dessas 3 aulas. Nessa minha investigação dos alunos reprovados e com o mapeamento que eu fiz dos pontos certos que eu apliquei na minha aprovação, eu cheguei à conclusão de que muitos alunos não conseguem se organizar diante das 17 disciplinas. Eles ficam completamente perdidos e não têm um planejamento mínimo, uma organização mínima diante dessas matérias. Por outro lado, outros não sabem estudar apenas o que cai, não sabem selecionar as disciplinas que são mais importantes, os pontos que são mais incidentes, até mesmo os artigos que são mais importantes. E tudo isso faz com que alguns alunos até travem emocionalmente no momento da prova. E às vezes, o que acontecia? O aluno até sabia se organizar, ou ele até sabia fazer um estudo mais direcionado. No entanto, a parte emocional era importantíssima, já que alunos travavam na hora da prova. Dava aquela ansiedade, aquele branco, não conseguiam executar e conseguir os 40 pontos na prova. E foi aí que eu criei os 3 pilares que eu chamo de PAC. O meu método é baseado no PAC: planejamento, aprendizagem ativa e controle emocional. Inclusive, esse é o tema da nossa aula de número 2, que você não pode perder. Então, na aula número 2, eu vou aprofundar sobre planejamento, aprendizagem ativa e controle emocional, que é o método, né? Esses 3 pilares do meu método que você vai aprender para poder aplicar na sua preparação. Agora que você me conheceu um pouco, vamos para o conteúdo, para você entender quais são os 3 maiores erros que esses alunos cometeram e que você não pode cometer. Aliás, você sabia, né, que, segundo a fonte da FGV Projetos, existe um índice de reprovação altíssimo no exame de ordem. Cerca de 80% dos candidatos inscritos são reprovados. O número é alarmante. Nós temos, em média, cada pessoa que consegue a aprovação na OAB, ela é reprovada por 4 vezes. Ou seja, a cada 10 alunos inscritos, 8 são reprovados. O índice é muito alto e você não pode fazer parte dele. Você precisa aprender a estudar certo. E para você estudar certo, você não pode cometer esses 3 principais erros que esses alunos cometiam. Então agora, eu preciso da sua total atenção. Eu preciso que você pegue caneta e papel em mãos para você poder anotar os 3 maiores erros e verificar se você está incorrendo em algum deles, para você não cometer isso durante a sua preparação. Você vai ganhar tempo demais na sua preparação sabendo desses erros. O primeiro deles, veja se acontecia com você. Quando eu chegava nessa turma do 10º período que eu mencionei, o que acontecia? Vários celulares eram colocados na minha mesa. E eu perguntava, o que é isso, pessoal? O que vocês estão colocando aqui? Celulares, gravadores? Ah, professora, é para poder gravar a sua aula. Gravar a minha aula? Mas que método mais antiprodutivo! O que os alunos faziam? Eles gravavam a minha aula, chegavam em casa, transcreviam a aula e o material que eu passava, que eu disponibilizava, textos, e-books, slides, eles ainda faziam um resumo desse material. Para poder estudar um único ponto, por exemplo, de intervenção do Estado na propriedade privada, esse é um dos temas mais incidentes em direito administrativo. Eu passava lá essa temática, o aluno tinha que fazer a transcrição da aula, estudar o material que era passado pelo livro, eles faziam os grifos, faziam um resumo, porque foram acostumados a estudar assim lá no ensino médio e até desde a infância, porque aprendeu que a única forma de aprender a estudar é escrevendo. Já aconteceu isso com você? Você também tem essa mania? Você também tem a sensação que a única forma de aprender é escrevendo, e aí você quer fazer resumo de tudo. Tem que ficar fazendo 1000 fichas, ficar fazendo resumo. Então anote aí, o erro número 1 é querer fazer resumos de tudo. Isso que você fazia lá na faculdade de Direito, fazer resumo para poder passar na prova da graduação, aquilo funcionava lá. Aqui para o exame de ordem é impossível. Pensa comigo, são 17 disciplinas
E essas 17 disciplinas, muitas delas são absolutamente extensas e vão exigir o conteúdo de toda a graduação em Direito. Pensa comigo, eu sou professora de Direito Constitucional, ministra da disciplina de Direito Constitucional. Direito Constitucional, se a gente pegar aquele livro mais famoso aí para preparação para a OAB e para concursos públicos, ele tem mais de 1000 páginas. É impossível você fazer um resumo daquele famoso livro, que aliás é excelente o livro, não estou falando que é ruim, mas se você for fazer resumo dele, você não vai chegar nem na metade e a sua prova chegou e você não concluiu nem a metade do conteúdo de uma disciplina apenas. Veja, aquilo que você fazia lá na faculdade não funciona mais aqui. Não dá para resumir o processo civil, não dá para ficar fazendo fichinha de direito civil. O Código Civil tem mais de 2000 artigos. É impossível essa metodologia. E muitos alunos, ainda presos a essa ideia de que só aprendem escrevendo, ficam estudando de forma lenta. Se você não tem muito tempo para estudar, pensa comigo. Se você tem 2, 3 horas líquidas, no máximo, para poder estudar por dia, como é que você vai fazer resumo de 17 disciplinas de um conteúdo de 5 anos de graduação em Direito? Nem em 90 dias, nem em 6 meses você consegue esse feito. É impossível. Portanto, se você ainda está preso a esse método tradicional de aprendizagem, que é um método de resumir todo o conteúdo ministrado pelo professor, abandone-o imediatamente. Abandone-o imediatamente, que eu tenho certeza que você vai otimizar em muito seus estudos. Combinado? Faz esse teste a partir de agora. Até na nossa aula 2 eu vou te mostrar qual que é a solução para esse problema, tá? Mas a partir de hoje, pare com seus resumos, porque você está perdendo muito tempo. O seu estudo não rende. E o que você precisa para a prova da OAB é estudar o máximo de conteúdo no menor tempo possível. O segundo erro, anote aí. Já anotou o primeiro? Então posso passar para o segundo? Anote aí o erro número 2, é estudar todo o edital. Veja bem, o edital da OAB é mais extenso do que a prova para magistrado estadual, é mais extenso do que o concurso público para Polícia Civil, pode ser até o seu sonho posteriormente, é mais extenso do que qualquer concurso para carreiras de tribunais. São 17 disciplinas, é impossível você estudar todo o edital. E o que muitas das vezes o aluno desavisado, o aluno sem método faz? Bom, ele estuda aleatoriamente todas as disciplinas do edital. Ele pega um material de um colega, de outro, e vai estudando as disciplinas. Ele acorda sem saber qual disciplina que ele vai estudar, sem qualquer organização, sem saber se aquela disciplina ela é prioritária ou não, sem saber quais pontos dentro da disciplina são os mais incidentes. Ele simplesmente sai estudando todo o edital de forma aleatória, sem método, sem organização. Isso não é possível, até porque dentro da própria matéria, dentro das disciplinas, alguns pontos eles necessariamente exigem um estudo prévio. E se você estudar todo o edital e sem uma organização, até porque na prova da OAB a gente não tem assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, é uma crítica que nós, especialistas no exame de ordem, fazemos à banca FGV. E aí o aluno não sabe, eu ouvi falar que cai muito o controle de constitucionalidade. E aí você desavisado, você que quer estudar o edital inteiro, quer estudar direito constitucional inteiro, começa por controle de constitucionalidade sem estudar sistema de repartição de competências, que é um assunto importantíssimo e de conhecimento prévio, conhecimento necessário que antecede o controle de constitucionalidade. Os temas, eles têm que ser estudados de forma entrelaçada, você não pode estudar sem método. E um outro erro também é querer estudar o edital inteiro, o livro de capa a capa, da página 1 em diante. Eu pego um resumo, uma sinopse, um livro da página 1 e seguintes. E, gente, o conceito de administração pública, ele não vai cair na sua prova, certamente que não. Esse é o capítulo 1 de Direito Administrativo. Esse capítulo nunca cai.
Se a gente faz uma estatística com as questões, né, com a banca FGV, a gente verifica que nunca caiu uma questão envolvendo os princípios da administração pública. E você fica aí perdendo seu tempo, estudando LIMP. Ah, estou lá estudando LIMP, mas LIMP não vai cair. Não é isso que vai cair. Portanto, esse método de querer estudar todas as matérias, de querer abraçar o mundo para a prova da OAB, ele é inviável. Você está fadado ao fracasso se você quiser estudar todas as matérias e todos os assuntos. É impossível, ainda mais se você tem pouco tempo para estudar. Aí que você acaba com o seu estudo, você mata com o seu estudo, perdendo tempo estudando pontos errados, estudando disciplinas que não são importantes, que não são relevantes e que não vão fazer a diferença na sua aprovação, tá certo? Combinado? Deu para entender que você não pode estudar todas as matérias? Você tem que estudar as disciplinas prioritárias. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e aprofundar na aula 2. Assista a aula 2 para você entender. E o terceiro erro, anote aí, terceiro e último erro. Anotou? Terceiro erro, comprar cursinhos e querer assistir o máximo de videoaulas. Bom, comprei o cursinho, agora eu tenho que assistir todas as videoaulas. E você, e muitas das vezes, não vai cumprir nem 50% do curso que você comprou. É ou não é verdade? Eu sei que tem muita gente aí que compra cursinho, que investe, que já gastou uma enxurrada de dinheiro e não assiste nem 50%. Mas existe aquele aluno, principalmente aqueles que estão iniciando a sua preparação para a prova da OAB, o que eles fazem? Não, eu vou comprar o cursinho e o meu estudo é esse aqui, eu tenho que assistir todas essas videoaulas. E aí o que faz? Você, que tem 2 horas líquidas por dia apenas para poder estudar, ocupa essas 2 horas com as aulas do cursinho e ainda fica devendo, porque são tantas aulas que você não dá conta de assistir. Aí você está sempre com essa sensação de débito. E cadê o momento para você estudar? Cadê o momento para você resolver questões? Ficar só nesse looping de assistir videoaulas, seja no cursinho, seja até mesmo no YouTube, estudando aleatoriamente os assuntos no YouTube, você perde muito tempo e não estuda aqueles pontos e aquelas disciplinas que são as prioritárias. Veja bem, é possível você ser aprovado sem comprar cursinho. E é isso que eu vou mostrar para você. É possível ser aprovado sem ficar estudando só por videoaulas, querendo ver um monte de videoaula e não fazendo uma retenção, uma fixação do conteúdo. É isso que eu vou te mostrar nesse passo a passo, nessa semana da aprovação na OAB. Portanto, meus amigos, o erro número 1 é ficar perdendo o seu tempo fazendo inúmeros resumos. Resume aqui, resume ali, faz um post-it, faz um resumo, faz um quadro. Você não tem tempo disponível para isso. Acabe com essa crença de que você só consegue aprender escrevendo. Isso é metodologia do passado, lá da faculdade, lá do ensino médio. Segundo ponto, segundo erro, estudar todo o edital. Não foque em estudar todas as disciplinas, porque você vai ficar completamente perdido diante das 17 disciplinas. Você não vai saber por onde começar, não vai saber fazer revisão, não vai saber aferir o seu grau de evolução em cada uma das disciplinas, porque são 17. Como eu disse aqui, é maior do que qualquer conteúdo de edital de concurso público. Não tem nenhum edital que cobra 17 disciplinas. E por último, você comprar cursinhos e querer assistir o máximo de todas as aulas. Você não precisa assistir as aulas. Até você que comprou um cursinho, ele pode te ajudar? Pode, mas você não precisa assistir todas as videoaulas, porque você tem que saber exatamente quais são aquelas matérias prioritárias, quais são os pontos prioritários que você precisa enxugar para poder fazer um estudo objetivo, para poder fazer um estudo ativo. E aí é que vem as técnicas de metodologia ativa. Então é isso. Chegamos ao fim da nossa aula 1 da semana da aprovação na OAB. Quarta-feira, às 20 horas, eu vou te explicar um pouco mais sobre o PAC. Essa metodologia, eu vou te mostrar o passo a passo desses 3 pilares, sobre planejamento, sobre técnicas de aprendizagem ativa e sobre o controle emocional, que é tão importante para você executar a sua prova com tranquilidade, sabendo que fez o estudo certo
e está preparado para essa prova. E também na próxima aula eu vou te mostrar um planejamento para você seguir, mesmo que você tenha apenas 2 horas por dia para poder estudar. Eu tenho certeza que vai transformar o seu estudo, você sabendo exatamente qual disciplina estudar, por onde começar a estudar. Então vem comigo, na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu espero você. E eu vou te pedir 2 coisas. Primeiro, caso você não esteja no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui abaixo. Basta você clicar nesse link, colocar o seu e-mail e pedir para participar, tá certo? E aí você vai garantir que vai receber todas as informações, materiais e esse planejamento que eu vou dar na quarta-feira para você. E o segundo, eu quero saber, você quer ou não quer a sua carteira da OAB? Se você quer, escreve aqui abaixo, eu quero passar na OAB. Coloca aqui abaixo, escreve aqui abaixo nesse vídeo, eu quero passar na OAB. E vem comigo que eu vou te mostrar ao longo dessa semana o passo a passo para você passar na OAB, para você conseguir essa carteirinha aqui, que é tão importante, que vai mudar a sua vida, que vai te deixar mais feliz e vai deixar a sua família muito orgulhosa. Coloca aqui agora, eu quero passar na OAB, e eu te encontro na nossa próxima aula. Beijo grande, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!